Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Agora são 10 horas e 52 minutos, é isso? 10h52, está aqui a Dimara para bater uma bola com a gente nesse Band News Futebol Clube. Dimara, você já tem quantos pontos na carteira da FUNAI? Não tem muitos pontos. Eu tenho evitado ultimamente. Tem evitado adquirir pontos na carteira da FUNAI. Isso é bom, viu? Isso é bom. É que eles pegaram, gente. Nós tivemos aí uma rodada de fim de semana. O Galo deixou escapar pelas mãos uma vitória. Numa falha de quem não falhava. E no momento em que não poderia, quando a gente vê a forma, o soco que acabou não saindo, e na frente do Neymar, aí é impossível que você queira uma recuperação nesse sentido, não recupera mesmo. Eu ouvi de alguns companheiros que não era hora de criticar o Renan pelo que ele vem fazendo. Eu acho que é a hora da crítica, sim, né? Aliás, quem quer ser goleiro de uma grande equipe, como é o caso do Atlético, tem que estar apto a receber essas críticas. Ele vem muito bem, mas realmente ele cometeu uma falha que prejudicou o Atlético efetivamente. Óbvio que não foi só isso. Acho que o Dorival, e a gente até perguntou para ele depois no vestiário, ele substituiu mal a entrada do Ricardo Bueno, que até taticamente não consigo entender por que a opção por ele. Ele não tem resolvido e não resolve as questões ofensivas do Atlético, talvez ali com um pouco mais de velocidade do Neto Berola, que eu nem acho esse jogador todo, não acho técnico, acho que às vezes ele não tem objetividade nenhuma na correria dele, só que naquele momento, o Atlético precisava de um pouco mais de velocidade, de alguém que puxasse talvez a marcação, porque se querendo ou não, ele correndo daquele jeito, ele puxa, ele leva o pessoal, e o Atlético estava em casa, então tinha uma outra concepção. Acho que o Atlético se segurou e se resguardou muito em termos de ter um empate, de acreditar que um ponto está sendo bacana. O que a gente pode dizer para o torcedor do Atlético nesse momento? Que vai ter emoção até o final da rodada, porque se for esse mesmo o espírito em que o Atlético se muniu agora de estar segurando uma situação de empate, como foi, já tinha sido lá em Campinas, e mais uma vez dessa forma, eu acho que o torcedor do Atlético pode guardar grandes emoções. E já que ele vai ter grandes emoções, e vem aí a Sul-Americana, que é na quarta-feira, a gente vai passar o time em primeira mão para o pessoal, que é o time que está treinando agora na cidade do Galo. Então se segura, torcedor atleticano. 3 zagueiros, Jairo, Cáceres e Lima. O pessoal já ficou meio assim, Agora isso é contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras na Sul-Americana. Aí olha só, Diego Macedo na direita, Fernandinho na esquerda. O meio, Dinei, que é um garoto da base, que já jogou contra o Santa Fé, Edson Mendes e a volta de Fabiano. Calma, torcedor. Na frente tem Neto Berola e Ricardo Bueno. Perfeito, time. Ficou bom, né? Pois é. Eu imagino agora a alegria dos torcedores atleticanos nesse sentido. Depois desse sentido da informação. Mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Dorival falou aqui mesmo na nossa escalada que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, que a torcida deve entender. Mas pelo menos, olha aqui, vamos ser reais aqui. Os céus também conspiraram a favor do Galo, e os resultados dos outros times que com ele disputam aquela zona. Ele foi favorecido pela rodada, é óbvio. Exatamente. E acho que havia até o pessoal estava temeroso em relação ao Palmeiras, que já não se interessa mais pelo Campeonato Brasileiro, e enfrentava o Guarani. Mas o Palmeiras mostrou, até pro Atlético mesmo, como a equipe do Guarani é ruim. E ganhou de 1 a 0. Porque era o Palmeiras B numa situação que ele nem está ligando, e venceu o jogo. Então o Atlético teria condições de ter feito isso. Eu acho que é essa mobilização, esse tipo de coisa que acho que deixa o torcedor atleticano preocupado. Então é esse o time que vai para a Sul-Americana, e o restante vai ficar treinando aqui, já imaginando aí o jogo contra o Flamengo, sem dúvida nenhuma, super clássico no sábado, clássico dos que estão ali embaixo, brigando por alguma outra coisa. Vanderlei Luxemburgo vem aí. Agora, só pensando aqui no outro lado da tabela, enquanto os céus conspiraram a favor do Atlético, os céus não conspiraram a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá, fez a lição de casa, ganhou de 1 a 0, mas Corinthians e Fluminense também venceram. Exatamente. E é por isso que quando o torcedor fala assim, mas dá para acreditar mesmo nesse título do Cruzeiro? Claro, se o Cruzeiro tiver essa mobilização, se o Cruzeiro vencer os jogos, e se quem está na frente também errar. Óbvio que o Cruzeiro tem um confronto direto com o Corinthians no sábado, e pode estar resolvendo uma situação com um time, mas ele ainda vai ter que resolver a situação com o Fluminense. É bom a gente dizer o seguinte: o Dorival mudou o esquema de jogo, se utilizou de 3 zagueiros lá, colocou o Montijo na frente ao lado do Thiago Ribeiro. Foi horrível. O importante desse jogo contra o Vitória foram realmente os 3 pontos, o gol do Thiago Ribeiro, na verdade, não foi do Thiago Ribeiro, foi do Jonas, e a nossa arbitragem consegue deixar a gente tão confuso que a gente não sabe mais o que é gol contra, porque pra mim aquilo foi um gol contra. Acho que ficou muito claro que o Thiago tentou cruzar e não conseguiu, e que o Jonas, que estava improvisado, que já se imaginava que ele fizesse alguma coisa ali
numa situação que não é a sua, ele acabou fazendo gol e o árbitro deu pro Thiago Ribeiro. Parabéns pro Thiago, que melhorou aí na artilharia, mas que o gol foi contra, foi. E a gente viu uma situação do Montijo que sofreu uma marcação intensiva na frente, ficou muito complicado pro Cruzeiro, porque ele tinha 2 jogadores muito técnicos na frente, então ele não teve nem a armação, porque o Gilberto ficou muito mal, não buscou o jogo, né? O meio-campo do Cruzeiro teve muitas dificuldades. Acho que ali o Cruzeiro tem que agradecer mesmo a questão dos 3 pontos, porque o time não conseguiu entender o esquema, tanto que depois do jogo o Cuca disse, olha, o Montijo é importante pra gente na armação, foi uma situação de jogo. Situação que pode melhorar, porque o Wellington Paulista tem boa chance de voltar na partida contra o Corinthians. E aí sim, o Cruzeiro vai ter aquele homem mais de área, aquele homem que tem uma situação melhor, e acho mais. Se eu disse que o Dorival, na questão do Neto Berola, achei que ele poderia ter colocado Neto Berola, acho que o Cuca também errou ontem. O time demonstrou vários jogadores cansados, né? O próprio Gilberto bastante cansado, ele demorou muito na substituição desses jogadores. A gente ficava perguntando, tem alguma coisa de errado com o Roger, porque ele demorou muito na substituição. Acho que poderia ter sido um jogo mais tranquilo para o Cruzeiro se ele tivesse feito essas substituições antes. Dimara Oliveira, que ao 12:30 está na tela da Band Minas com Minas Esporte. Exatamente, esperando todo mundo às 12h30. Grande abraço, Dimara, até amanhã. Até amanhã.